Você já caiu no sono orando e acordou com culpa? A Bíblia tem uma resposta que vai libertar o seu coração hoje. Há uma pergunta que mora no coração de muita gente boa, de muita gente sincera, de muita gente que ama ao Senhor com todas as forças. Ela não é uma pergunta de rebeldia. Ela nasce da consciência, nasce do respeito, nasce do desejo genuíno de honrar a Deus da maneira certa. E a pergunta é esta: orar deitado é falta de respeito a Deus? Posso me aproximar do Criador do Universo, estando recostado no travesseiro, com os olhos pesados e o corpo exausto? Ou existe uma postura que Deus exige, um protocolo que precisa ser seguido para que a oração seja válida? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, aquele homem que fez multidões chorarem e se renderem ao Evangelho com apenas a força da sua voz e da palavra, disse certa vez algo que deveria estar gravado na mente de todo cristão. A oração não é uma questão de postura do corpo, mas de postura do coração. E ele tinha razão. Spurgeon entendia que o formalismo religioso é um dos maiores inimigos da vida de oração. Ele viu, ao longo de décadas de ministério, pessoas que ajoelhavam com perfeição, cruzavam as mãos com elegância e fechavam os olhos com devoção aparente, mas cujo coração estava a quilômetros de distância de Deus. E viu também almas simples, deitadas em leitos de doença, gemendo em orações sussurradas, que tocavam o coração do próprio Deus. A questão, portanto, nunca foi a posição do corpo. A questão sempre foi a inclinação da alma. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina, de forma clara, de forma linda, de forma libertadora. Vamos descobrir isso juntos hoje. Antes de tudo, precisamos entender o que é oração. Não a definição de um catecismo, não a descrição de um ritual, mas o que Deus mesmo revela através da sua palavra sobre esse ato sagrado de nos comunicarmos com Ele. A oração, em sua essência mais pura, é uma conversa. É o filho se aproximando do pai. É o barro se chegando ao oleiro. É a criatura reconhecendo a presença do Criador e abrindo o coração sem reservas. E conversas não exigem cerimônia de protocolo para acontecerem. Elas exigem coração aberto, sinceridade e presença. Pense em como você conversa com alguém que você ama de verdade. Você conversa enquanto caminha. Você conversa enquanto prepara o almoço. Você conversa deitado ao lado da pessoa, olhando para o teto, falando das coisas que pesam no peito. A intimidade não precisa de formalidade para existir. E com Deus, a coisa não é diferente. O Senhor não é um rei distante que exige protocolo de audiência antes de ouvir os seus filhos. Ele é o pai que corre ao encontro do filho pródigo enquanto ele ainda está longe. Ele é o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a única que se perdeu. Esse é o Deus com quem oramos. No Salmo 145, versículo 18, a palavra declara: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perceba o que está escrito ali. O critério é um só: invocar em verdade, com sinceridade, com o coração voltado para Ele. Nada sobre estar de pé, ajoelhado, sentado ou deitado. Em verdade. Isso já deveria aliviar o coração de muita gente, porque a palavra de Deus, que é a autoridade suprema sobre a nossa fé e prática, não coloca a posição do corpo como requisito para ser ouvido. O requisito é a verdade da alma que busca. Mas talvez você ainda sinta aquela resistência. Talvez haja dentro de você uma voz religiosa que diz: mas e o respeito? Mas e a reverência? Deus não merece que eu me esforce para adorá-lo da maneira certa? E essa pergunta é legítima. Ela nasce de um coração que quer honrar a Deus. E um coração assim deve ser respondido com carinho e com a verdade da Escritura. Sim, Deus merece reverência. Sim, Deus merece honra. Mas a reverência verdadeira não mora na posição em que o seu corpo se encontra. Ela mora na disposição em que o seu espírito se encontra. Você pode estar de joelhos e ter o coração cheio de orgulho. Você pode estar deitado e ter a alma prostrada diante da majestade de Deus. A reverência que Deus pede é a do Espírito. João capítulo 4, versículo 23 e 24, registra as palavras do próprio Jesus Cristo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Esse é o padrão que o Filho de Deus estabeleceu para a adoração, não em posição e em ritual, em espírito e em verdade. E o espírito não tem posição geográfica. O espírito pode se inclinar diante de Deus, estando o corpo de pé, sentado, ajoelhado ou deitado. Há pessoas que passaram décadas acreditando que a sua oração não prestava, porque elas não conseguiam ajoelhar por causa de um joelho comprometido. Há idosos que se sentiam distantes de Deus porque o corpo já não obedecia os rituais aprendidos na infância. Há homens e mulheres que, nas noites de maior dor e necessidade, quando mais precisavam de Deus, não ousavam orar porque estavam deitados numa cama de hospital. Que mentira religiosa cruel! Que grilhão pesado e desnecessário! A palavra de Deus veio para libertar, não para aprisionar. E é chegada a hora de que essa verdade faça morada no coração de cada pessoa que nos assiste hoje. Se você tem sido abençoado por essa pregação e quer aprofundar ainda mais a sua caminhada com Deus, se inscreva agora neste canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum ensinamento. E se você deseja restaurar a intimidade com Deus de maneira prática e transformadora, temos um material especial para você, o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Você encontra o link no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. É um presente que pode mudar a forma como você se relaciona com o Senhor a partir de hoje. E se a Bíblia nos mostra que a reverência verdadeira é a do Espírito, então precisamos ir mais fundo nessa questão. Precisamos abrir as páginas sagradas e ver, com os nossos próprios olhos, o que os homens e mulheres que caminharam com Deus fizeram quando oraram. Porque a Escritura não é um livro de teorias. Ela é um livro de histórias reais, de pessoas reais, que encontraram um Deus real em posições que jamais imaginaríamos aceitar dentro de 4 paredes religiosas. A Bíblia é honesta. Ela não pinta os seus heróis como estátuas perfeitas de devoção formal. Ela os mostra como eram, cansados, feridos, prostrados, gemendo, clamando, às vezes sem força sequer para erguer os joelhos do chão. E o que é impressionante é que Deus os ouvia. Deus os respondia. Deus se movia em favor deles. Olhe para o rei Davi. Esse homem que escreveu os mais belos salmos da história humana. Esse adorador que dançou diante da arca com toda a sua força. Esse guerreiro que conhecia o nome do Senhor como poucos. E o que encontramos nos seus escritos? Salmo 63, versículo 6. Quando me lembro de ti no meu leito, medito em ti nas vigílias da noite. Davi orava deitado. Davi meditava na presença de Deus enquanto estava no seu leito, nas horas quietas da madrugada. E isso não era fraqueza espiritual, era intimidade. Era um homem que havia aprendido que Deus não tem hora marcada, não tem endereço fixo, não exige poltrona especial para receber as suas orações. E Davi não estava sozinho nisso. Jó, aquele homem que sofreu como poucos seres humanos sofreram sobre a face da terra, também encontrou o Senhor no seu lugar de dor. Jó, capítulo 7, versículo 13 e 14, registra o clamor daquele homem partido. Quando digo, o meu leito me consolará, o meu sofá aliviará a minha queixa, então me aterras com sonhos. Jó clamava a Deus do seu leito. A oração dele subia do lugar onde o corpo estava abatido e Deus ouvia cada palavra. Pense também no apóstolo Pedro. Atos, capítulo 10, registra que Pedro subiu ao terraço para orar ao meio-dia. Mas há outro momento, ainda mais poderoso, registrado em Atos, capítulo 9. Quando Pedro chegou à casa de Tabita, que havia morrido, o que ele fez? Versículo 40 diz: Pedro, porém, mandando sair a todos, ajoelhou-se e orou. Mas o detalhe precioso está antes disso. Tabita estava deitada num aposento superior, e foi naquele aposento, naquele lugar, que o poder de Deus se manifestou. A Bíblia está cheia de orações que aconteceram em lugares e posições que a religiosidade humana jamais aprovaria. Jacó orou enquanto lutava. Daniel orou de joelhos, mas também orou na cova dos leões, sem escolher posição. Paulo e Silas oraram na prisão, com os pés presos no tronco, sem poder ajoelhar com liberdade.
A mulher cananeia orou prostrada no chão. O publicano orou sem ousar erguer os olhos ao céu. E Jesus, no Getsêmani, prostrou-se com o rosto em terra, numa posição de agonia absoluta. Todas essas orações chegaram ao trono de Deus. Todas essas orações foram ouvidas, porque o que chegou ao céu não foi uma postura corporal perfeita. O que chegou foi um coração que buscava o Senhor com sinceridade. Agora há um versículo que precisa ser lido com muito cuidado, porque ele é frequentemente usado para criar culpa nas pessoas sobre a posição da oração. É o Salmo 95, versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Esse versículo é um convite à adoração reverente, mas ele não é uma lei que proíbe qualquer outra posição. Ele é uma expressão de humildade diante da grandeza de Deus. O ajoelhar no contexto bíblico é um gesto que representa submissão, entrega e reverência. Mas gestos são expressões externas de realidades internas. Quando a realidade interna é verdadeira, o gesto pode variar sem que a essência se perca. Você pode estar deitado e ter o coração completamente prostrado diante de Deus. E isso, diante dos olhos do Senhor, vale muito mais do que joelhos dobrados com mente distraída. Há algo mais que precisa ser dito aqui, e é importante que seja dito com toda a clareza. Existem momentos em que a pessoa simplesmente não tem escolha de posição. O doente na cama não consegue se levantar. O idoso de mobilidade reduzida não consegue ajoelhar. A mãe que acabou de dar à luz está deitada e exausta. O trabalhador que chegou em casa depois de 12 horas de jornada e desaba na cama com o corpo moído. Seria Deus tão cruel a ponto de ignorar a oração dessas pessoas por causa da posição em que se encontram? Absolutamente não. Romanos capítulo 8, versículo 26, traz uma das promessas mais consoladoras de toda a Escritura. Da mesma forma, o Espírito também nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós. Ele não olha para a posição do nosso corpo. Ele olha para a condição do nosso coração. E quando o coração busca a Deus, mesmo sem saber exatamente como ou em que posição, o Espírito entra em ação. Isso é graça. Isso é o Evangelho na sua forma mais prática e mais necessária. Um Deus que não precisa de protocolos externos, porque Ele enxerga o que está por dentro. Um Deus que não mede a qualidade da sua oração pelo ângulo dos seus joelhos, mas pela profundidade da sua entrega. Então, qual é a conclusão desta parte da nossa pregação? A Bíblia nos mostra, através de exemplos concretos e de ensinamentos diretos, que Deus recebe a oração de qualquer posição quando o coração está voltado para Ele. Davi no leito, Jó no seu sofrimento, Paulo na prisão, Jesus prostrado em agonia, todos oraram de formas diferentes, e Deus os ouviu a todos. A posição ideal de oração é aquela que permite que o seu coração se concentre em Deus. Se ajoelhar ajuda você a se concentrar, ajoelhe. Se ficar de pé expressa a sua reverência, fique de pé. Se deitado é o que você consegue no momento, deite-se e ore com toda a sinceridade da sua alma. O que Deus quer não é a postura do seu corpo. O que Deus quer é a atenção do seu coração. E se Deus ouve o coração e não a posição, então de onde veio essa ideia de que orar deitado é errado? De onde surgiu esse peso que tantas pessoas carregam? Essa é uma pergunta que merece uma resposta honesta, porque ninguém acorda um dia acreditando em algo sem que alguém ou alguma coisa tenha plantado essa semente. E quando a semente não vem da palavra de Deus, ela vem da tradição humana. E a tradição humana, por mais bem intencionada que seja, pode se tornar uma gaiola que aprisiona a alma. Ao longo da história da Igreja, foram sendo criados padrões de devoção que, com o tempo, passaram a ser tratados como mandamentos divinos. O ajoelhar em determinado momento, o inclinar a cabeça de certa maneira, o fechar os olhos com precisão, o dobrar as mãos numa posição específica. Tudo isso nasceu de intenções boas, de gestos que expressavam reverência genuína. Mas com o passar do tempo, o gesto foi ficando maior do que o coração que o motivava. Jesus enfrentou exatamente esse problema com os fariseus e os escribas. Eles haviam construído um sistema religioso tão elaborado,
tão cheio de regras e tradições, que o coração de Deus havia ficado soterrado debaixo de camadas e camadas de formalismo. E o Senhor foi direto ao ponto. Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, registra as palavras de Jesus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preceitos de homens. Essa expressão deveria fazer soar um alarme dentro de cada coração cristão, porque preceitos de homens, por mais antigos que sejam, por mais respeitáveis que pareçam, não têm a mesma autoridade da palavra de Deus. E quando um preceito humano começa a produzir condenação e afastamento de Deus no coração das pessoas, ele precisa ser examinado à luz da Escritura. A ideia de que orar deitado é falta de respeito é, em grande parte, um preceito de homens. Não existe nenhum versículo bíblico que proíba orar deitado. Não existe nenhuma instrução do Senhor Jesus, nenhuma carta apostólica, nenhum mandamento do Antigo ou do Novo Testamento que estabeleça a posição deitada como inaceitável diante de Deus. O que existe, como já vimos, são exemplos bíblicos de pessoas que oraram em posições diversas e foram ouvidas pelo Senhor. Mas há algo ainda mais profundo que precisa ser dito. Existe uma diferença fundamental entre preguiça espiritual e limitação física ou emocional. E essa diferença é muito importante, porque ela é a que determina se a oração deitada é um ato de intimidade genuína ou um ato de descuido com a presença de Deus. Há momentos em que a pessoa se deita para orar por necessidade real, o corpo doente, o cansaço extremo, a limitação física, o hospital. Nesses momentos, a posição deitada não é a escolha de comodidade, é a única opção disponível. E nessa situação, orar deitado não é falta de respeito. É fidelidade, é continuar buscando a Deus mesmo quando o corpo não coopera. Mas há também momentos em que a pessoa se deita para orar e, na verdade, o que ela quer é só deitar. O coração não está realmente voltado para Deus. A mente está dispersa, o espírito está adormecido, e aí, em poucos minutos, ela adormece. Isso não é oração deitada, isso é tentativa de oração que virou sono. E aqui não há condenação, há apenas honestidade. Porque o problema, nesse caso, não é a posição. O problema é a disposição do coração. E essa mesma pessoa poderia estar ajoelhada e ter exatamente o mesmo resultado. A mente vagando, o espírito desconectado, a oração virando monólogo vazio. A posição não garante a qualidade da oração. A entrega do coração é que garante. Provérbios capítulo 21, versículo 2 diz: Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os corações. O Senhor pesa os corações, não as posturas, não os rituais, os corações. E é com essa balança que ele avalia cada oração que sobe até ele. Então, como saber se a sua oração deitada é genuína ou é preguiça espiritual disfarçada? A resposta está na intenção com que você se aproxima. Quando você se deita para orar, o seu coração está realmente voltado para Deus. Você está buscando a Ele com sinceridade, mesmo que o corpo esteja cansado? Ou você está usando a oração como desculpa para o que você realmente quer fazer, que é dormir? Essa pergunta não é para condenar ninguém. É para convidar cada um de nós a uma honestidade espiritual que nos faça crescer. Porque Deus não se engana. Ele vê o que está por dentro. E quando o que está por dentro é um coração que genuinamente o busca, mesmo numa posição que o mundo religioso não aprovaria, ele se move, ele responde, ele se revela. Isaías capítulo 29, versículo 13, o próprio Deus fala: Porquanto este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é a oração que Deus rejeita, não a oração deitada, não a oração em posição incomum, a oração do lábio que fala sem o coração que sente. E o contrário também é verdade. A oração que Deus abraça, que Ele acolhe, que Ele responde, é a do coração que clama com sinceridade, independentemente de onde o corpo esteja. O Senhor olha para o interior, e quando o interior está voltado para Ele, nenhuma posição é errada. Existe uma liberdade maravilhosa nisso.
Uma liberdade que o apóstolo Paulo descreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, mediante oração e súplica com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. Em tudo. O apóstolo não disse em ajoelhado, não disse em posição de reverência protocolar. Disse em tudo, em qualquer circunstância, em qualquer condição, em qualquer posição em que você se encontre. Isso é o Evangelho libertando a vida de oração do cristão. Isso é a palavra de Deus quebrando as correntes da religiosidade vazia e abrindo espaço para uma comunicação real, viva, presente e contínua com o Senhor. Uma comunicação que não precisa de cerimônia para acontecer, que só precisa de um coração aberto e um espírito disposto a encontrar o Pai que está sempre pronto para ouvir. Se a graça de Deus nos liberta da escravidão da performance, então precisamos entender o que de fato faz uma oração ser poderosa. Não a posição do corpo, já estabelecemos isso, mas o que então? O que transforma uma oração comum numa oração que move o céu, que toca o coração de Deus, que produz resultados reais na vida real de pessoas reais? A Bíblia tem muito a dizer sobre isso, e cada palavra precisa ser recebida com atenção. A primeira coisa que faz uma oração ser verdadeiramente poderosa é a fé. Não a fé como sentimento, não a fé como emoção passageira, mas a fé como convicção inabalável de que Deus existe, de que Ele ouve e de que Ele recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6, declara com uma objetividade que não deixa espaço para dúvida. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Repare, o requisito é crer que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Não há menção de posição, não há exigência de ritual. A exigência é de fé, e a fé pode habitar num coração que está deitado com a mesma intensidade com que habita num coração que está de pé diante de um altar. A fé que move montanhas não mora nos joelhos, ela mora na alma. E quando a alma crê com sinceridade, a oração sobe como incenso diante do Senhor, seja qual for a posição em que o corpo se encontre. O Apocalipse capítulo 8, versículo 4, pinta uma imagem belíssima. E a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu da mão do anjo até diante de Deus. As orações dos santos sobem, elas chegam, elas alcançam o trono. A segunda coisa que faz uma oração ser poderosa é a perseverança. Jesus mesmo ensinou sobre isso de uma forma que não nos permite ignorar. Lucas capítulo 18, versículo 1, diz que ele falou uma parábola aos discípulos sobre a necessidade de orar sempre e nunca esmorecer. De orar sempre, nunca esmorecer. E alguém que ora sempre, que não esmaia na oração, inevitavelmente vai orar em diferentes posições, em diferentes lugares, em diferentes momentos do dia e da noite. A perseverança na oração não é compatível com o formalismo rígido, porque o formalismo exige condições perfeitas que nem sempre estão disponíveis. E quando as condições perfeitas não estão disponíveis, o formalista para de orar. Mas o perseverante continua. Ele ora no ônibus, ele ora no trabalho, ele ora caminhando e ele ora deitado. Porque o que importa não é a condição externa, mas a constância da busca interna. A terceira coisa que faz uma oração ser poderosa é a intimidade com Deus. E a intimidade se constrói exatamente quando você abandona a formalidade e começa a se aproximar de Deus como você é, onde você está, com o que você tem. A intimidade não cresce em cerimônia, ela cresce em honestidade. Pense em como a intimidade funciona nos relacionamentos humanos mais profundos. Os momentos de maior profundidade entre duas pessoas que se amam não acontecem necessariamente em lugares formais. Eles acontecem nas conversas baixinhas, antes de dormir. Eles acontecem nas lágrimas compartilhadas no meio da madrugada. Eles acontecem nos abraços silenciosos quando as palavras não bastam. A intimidade vive nos momentos simples, nos momentos vulneráveis, nos momentos onde a guarda está baixa e o coração está aberto. Com Deus é exatamente assim. A intimidade com o Senhor cresce quando você para de se preocupar com a forma e começa a se preocupar com o encontro.
Quando você chega diante dele, não para apresentar uma performance espiritual, mas para simplesmente estar com ele. E esse simplesmente estar com ele pode acontecer deitado no seu quarto, na escuridão da sua noite, com o coração aberto, como uma janela para o céu. Mateus capítulo 6, versículo 6, registra uma instrução de Jesus que é muito reveladora. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. O quarto, o lugar secreto, o lugar de intimidade, não o palco, não o altar visível, o quarto fechado, onde só você e Deus estão presentes. E no quarto, a posição mais comum de todas é a posição deitada. Jesus não disse: entre no seu quarto, arrume uma cadeira especial, ajoelhe-se numa posição específica e então ore. Ele disse: entre no seu quarto, feche a porta, ore. O segredo não está no quarto em si. O segredo está no encontro secreto com o Pai, que vê o que ninguém mais vê, que ouve o que nenhum ouvido humano capta, que conhece o coração antes mesmo que os lábios se movam. Há também uma realidade muito prática que precisa ser reconhecida. Para muitas pessoas, especialmente para aquelas que carregam o peso de vidas muito ocupadas, o único momento de silêncio verdadeiro que elas encontram durante o dia é exatamente quando estão deitadas. O dia todo foi barulho, responsabilidade, demanda, pressa. E quando finalmente o corpo repousa, quando a cabeça toca o travesseiro, é ali que o coração finalmente encontra espaço para se voltar para Deus. Deus sabe disso. Ele conhece a estrutura das suas vidas. Ele sabe que você não é descuidado na sua fé só porque ora deitado. Ele sabe que aquele momento deitado pode ser o mais genuíno momento de busca que você conseguiu ter no dia inteiro. E ele não só recebe isso, ele valoriza isso. O Salmo 4, versículo 4, diz algo que é profundamente revelador. Tremei e não pequeis. Falai em vosso coração sobre o vosso leito e aquietai-vos. Falai no vosso coração sobre o vosso leito. O próprio Salmo instrui os filhos de Deus a falarem com ele no leito, a se aquietarem no leito diante do Senhor. Isso é oração, isso é comunhão, isso é espiritualidade bíblica, não religiosa. A questão, portanto, nunca foi onde o corpo está. A questão sempre foi onde o coração está. Um coração que busca a Deus deitado está 1000 vezes mais perto do Senhor do que um coração que está formalmente ajoelhado, mas espiritualmente ausente. E Deus, que é escrutador de corações e rins, como diz o Salmo 7, versículo 9, sabe a diferença perfeitamente. Que essa verdade liberte você de qualquer corrente religiosa que tentou fazer você acreditar que Deus só te ouve quando você segue um protocolo perfeito. Deus te ouve porque você é filho dele. Deus te ouve porque Cristo abriu o caminho. Deus te ouve deitado, em pé, caminhando, chorando, sussurrando, gritando. O que Ele quer é o seu coração, e o seu coração pode alcançá-lo de qualquer lugar. Chegamos agora a um ponto que talvez seja o mais delicado de toda essa pregação, porque há uma tensão real que precisa ser tratada com honestidade e com amor. Já estabelecemos que Deus ouve a oração deitada. Já vimos isso na Bíblia, já sentimos isso na graça. Mas agora precisamos perguntar algo que vai um pouco mais fundo. Existe algum perigo espiritual em fazer da oração deitada o único modo de orar? Existe alguma sabedoria prática que a Escritura nos oferece sobre como cultivar uma vida de oração saudável e crescente? A resposta honesta é sim. E essa resposta não contradiz tudo o que dissemos até aqui. Ela complementa, ela amadurece, porque a verdade espiritual raramente vive num extremo só. Ela vive na tensão saudável entre a graça que liberta e a disciplina que fortalece. A graça nos diz: Deus te ouve deitado. A disciplina nos pergunta: mas você tem buscado a Deus com toda a sua força, com todo o seu tempo, com toda a sua atenção? Porque uma coisa é orar deitado, quando o corpo está esgotado e o coração está cheio. Outra coisa bem diferente é usar o conforto da cama como desculpa para uma vida de oração superficial, distraída e sem profundidade.
O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 4, versículo 2, uma instrução que é direta e que precisa ser recebida com seriedade. Perseverai em oração, vigiando nela com ação de graças. Perseverai, vigiando. Essas duas palavras revelam que a vida de oração exige esforço intencional. Vigiar significa estar desperto, atento, presente. Que há um desafio real quando se trata de orar deitado. O corpo que repousa muitas vezes leva a mente junto, e a mente que vagueia compromete a qualidade da comunhão com Deus. Jesus mesmo alertou sobre isso no Getsêmani. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Registra as palavras do Senhor aos discípulos que haviam adormecido enquanto deveriam estar orando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus reconheceu a fraqueza humana com compaixão, mas também chamou os seus discípulos a vigiar e orar. A vigília e a oração caminham juntas. Isso não significa que orar deitado é errado. Significa que precisamos ser honestos conosco mesmos sobre o que está acontecendo quando oramos deitados. O coração está realmente buscando a Deus. A mente está presente na comunhão, ou o conforto do travesseiro está sendo usado como refúgio de uma vida espiritual que está precisando de mais cuidado e mais investimento? Essa é uma pergunta que cada pessoa precisa responder diante de Deus com honestidade, não com culpa, não com condenação, mas com a sinceridade de quem quer crescer espiritualmente e não apenas se sentir confortável na sua fé. Há uma prática que muitos cristãos descobriram ser extremamente útil: reservar momentos intencionais de oração em posições que favorecem o foco e a vigília, e também permitir que os momentos de oração deitada sejam momentos de comunhão genuína com Deus. Não é uma coisa ou outra. É as duas coisas, cada uma no seu tempo e no seu propósito. De manhã, quando o dia ainda está começando e a mente está fresca, pode ser o momento de uma oração mais intencional, mais organizada, mais focada. À noite, quando o corpo pede repouso, pode ser o momento de uma oração mais contemplativa, mais suave, mais de entrega e descanso em Deus. Cada tipo de oração tem o seu valor. Cada tipo de oração alimenta uma dimensão diferente da sua relação com o Senhor. O Salmo 5, versículo 3, registra a prática de Davi. Senhor, de manhã ouvirás a minha voz. De manhã me apresentarei perante ti e esperarei. Davi tinha uma prática matinal de se apresentar diante do Senhor. Isso revela intencionalidade, disciplina, consistência. E essa consistência era o que sustentava a intimidade de Davi com Deus ao longo de todo o dia, inclusive nas horas em que ele meditava no seu leito, como vimos no Salmo 63. A vida de oração saudável não é a que escolhe uma posição e descarta todas as outras. É a que entende que a oração é respiração da alma e que essa respiração acontece em diferentes ritmos ao longo do dia. Às vezes profunda e intensa, às vezes suave e tranquila, às vezes em silêncio, às vezes em voz alta, às vezes de joelhos, às vezes deitado, sempre com o coração voltado para Deus. Há algo mais que precisa ser dito sobre o perigo real que existe, e não é o perigo de orar deitado. O perigo real é o da oração ausente. O perigo real é o do cristão que não ora nem deitado, nem de pé, nem ajoelhado, que passou o dia inteiro sem uma vez se voltar para Deus, que foi dormir sem agradecer, sem clamar, sem buscar. Esse é o perigo que a Escritura alerta repetidamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, contém uma das instruções mais breves e mais poderosas de toda a Bíblia. Orai sem cessar, ininterruptamente, de forma contínua. Essa instrução só pode ser cumprida por alguém que entendeu que a oração não está presa a um lugar ou a uma posição. Quem ora sem cessar, ora caminhando, trabalhando, descansando e deitado. A oração sem cessar é a oração que permeia toda a vida, que colore cada momento do dia com a consciência da presença de Deus. E é exatamente aí que a questão da posição se torna secundária de forma definitiva. Quando a oração é uma forma de vida
e não apenas um exercício religioso programado, o corpo vai assumir as mais variadas posições ao longo do dia. E em todas elas, se o coração está voltado para o Senhor, a comunhão acontece, a graça flui, o céu ouve. Então, se você é alguém que ora deitado porque o dia foi longo, porque o corpo está exausto, porque aquele é o único momento de silêncio que você encontrou, saiba que Deus está ali. Ele está no seu quarto. Ele está ouvindo cada palavra, cada gemido, cada pensamento que você dirige a Ele. E se você quer aprofundar ainda mais a sua vida de oração, se você quer que a oração deixe de ser um dever e se torne um deleite, invista também em momentos intencionais, onde a posição escolhida favoreça o foco e a vigília. Deixe que as diferentes formas de orar enriqueçam a sua caminhada, em vez de limitá-la. A oração é o privilégio mais extraordinário que um ser humano pode ter. O Criador do universo quer ouvir a sua voz. Ele não está ocupado demais. Ele não está distante demais. Ele não está exigindo demais da sua parte para ser acessado. Ele está perto. Ele está ouvindo. E Ele te espera, seja lá como o seu corpo estiver hoje. Chegamos ao fim dessa pregação com o coração cheio de gratidão. A palavra de Deus é clara. O que move o céu não é a posição do seu corpo, mas a sinceridade do seu coração. Deus te ouve deitado, de pé, ajoelhado, caminhando. Ele te ouve porque você é filho dele, e nenhum protocolo religioso pode separar um filho do coração do Pai. Se este ensinamento tocou a sua vida, se inscreva agora neste canal, curta este vídeo. Deixe um comentário contando como Deus tem falado com você através dessas pregações. E se você deseja restaurar de forma prática e profunda a sua intimidade com Deus, o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus foi feito para você. O link está no primeiro comentário fixado abaixo. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecem na tela agora. Deus abençoe você ricamente.